Ó, tá gravando essa porra, hein? Vou falar besteira aqui, que é a nossa especialidade. Tá. Então, fala aí, Álvaro, apresenta aí. Boa noite! Começando mais um nosso podcast. Hoje é o dia 14 de junho de 2020, da era pós-corona. Quero dar um alô a todos os 200 brasileiros que restaram no nosso país, que nos acompanham nesse podcast, que não sucumbiram ainda ao nosso corona. E hoje o tema é... Péricles de Moraes, por favor. Então, o tema a gente vai falar sobre fomento, né? O fomento a atividades artístico-culturais, se o Estado precisa realmente intervir nisso ou participar ativamente, fomentando a cultura, digamos assim, né? Eu queria agradecer primeiro aos nossos patrocinadores que a gente não tem. Queria agradecer aos patrocinadores que não existem. Anúncios aqui. Isso. Queria agradecer. Não perca nesta terça, na hora do recreio da turma 702B, o confronto épico entre Lucas do Fundão e Lucas CDF. É a revanche do preguinho. Quem perder vai ter que dar a merenda durante todo o mês. Direto do pátio, na lixeira ao lado da quadra poliesportiva. Super Rádio Subsports 84.831 GHz AM. Super Rádio Subsports, a única que leva os esportes suburbanos a você. Queria agradecer a todos os nossos apoiadores que também não existem. Queria agradecer os presentes que a gente não recebeu, tudo isso. E, bom, então, é isso. O que você acha? Anuncia aqui. Anuncia aqui. Me patrocina aí, paga nós. Pois é. O que você acha? Então, afinal de contas, o Estado ele tem que, de alguma maneira, fomentar a cultura. Eu me incomodo pra caramba com essa expressão, na verdade. Fomentar a cultura, né? É pagar as contas do cara, né? Não, porque parece... Pagar as contas do artista. Aí ele faz alguma coisa. Eu me incomodo com a expressão a cultura, porque parece que só o que é fomentado é a cultura, né? Como se cultura... Porque cultura tá no dia a dia, né? Sim. Cultura é o cotidiano, no final das contas. Me fala aí. O que eu acho? Se tem ou não tem? Porra, cara. Vamos dar um enquadramento, né? Alguém tem que bancar, né? Sim. Porque, pô, determinadas expressões artísticas, elas podem plenamente ser bancadas, porra, pela sociedade como um todo, porque ela está inserida dentro de um circuito comercial, né? Mas, ao mesmo tempo, determinadas expressões artísticas não vão ter, não tem mercado, né? Ou por outro lado, as que tem mercado demandam investimento estatal, dando um nó aqui de cerca, elas têm uma viabilidade comercial, mas se pressupõe que elas precisam de instâncias públicas que permitam a formação dos artistas, né? Sei lá, no caso do cinema, sei lá, o cinema brasileiro. Em que medida o cinema brasileiro comercialmente é viável? Sempre é uma discussão eterna. Mas mesmo que fosse plenamente sustentável, ainda se faria a pergunta, tá, mas onde que se formariam as pessoas que trabalham no meio cinematográfico, né? Cabe ao Estado ter uma instituição de apoio? Eu acho que, enfim, essas questões todas são muito... Porque dá uma tendência à simplificação, né? E eu também não entendo concretamente como é que funcionam os vários mecanismos de editais e fomento aos artistas, né? Porque, aparentemente, uma das críticas, pelo menos no nível popular, ou pelo menos o cara lá, quando eu estava passando o Carnaval Visconde de Mauá, foi interromper lá meu jantar furibundo, falando porque só artista famoso pega dinheiro na rua dele, etc e tal. É exatamente fazer essa cisão, né? Quem são as pessoas que têm que ser fomentadas, né? Quais são esses artistas? O fomento pressupõe algum tipo de retorno comercial? O fomento tem que ser mais para os artistas iniciantes? Ou tem que ser mais na formação dos artistas? Eu realmente não sei.
Você que é mais do meio vai conseguir esclarecer melhor os nossos ouvintes, que espero que tenham sido engabelados para essa minha introdução. Quando eu falar do mecenato, acho que vai ficar mais... vai ficar menos papo furado. Não, é porque assim, aqui no Brasil, a verdade é que essa realidade na qual o Estado, ele de alguma maneira fomenta, né, as atividades artísticas e tal, isso não é uma realidade só brasileira, não. Existe no mundo todo essa porra, né? Tem muita gente que é uma falácia esse negócio. Sim. Da galera fica falando por aí, de, não, isso é uma vergonha aqui no Brasil, vai ver lá não sei onde que essa porra não existe. Existe. Alemanha, França, Estados Unidos, existe tudo isso. Agora, as modalidades, né, as formas como isso acontece é que variam bastante. Aqui no Brasil, você tem essas leis de incentivo, que na verdade são renúncias fiscais, né? O que acontece muitas vezes é que você tem um projeto. Eu não sou produtor cultural, não entendo perfeitamente das leis, não. Eu sei como funciona, assim, basicamente, tá? Mas eu não entendo, porra, quantos % o cara pode investir, enfim. Mas basicamente assim, você tem um projeto e você submete esse projeto a uma dessas leis de incentivo. E elas têm diferentes instâncias, né? Nas 3 esferas existem leis de incentivo, municipal, estadual e federal. Então aí você submete a uma dessas instâncias. Se o seu projeto for aprovado, significa que você pode captar recurso em empresas que enfim, você conseguisse convencer a pagar pelo seu projeto, né? E aí quando você recebesse essa quantia, você emitiria um recibo para essa empresa, e essa empresa, na hora de pagar os impostos, ela ia deduzir esse valor dos impostos. No final das contas, sai de graça para a empresa, porque é um valor que ela deveria pagar ao poder público de uma forma ou de outra. Mas aí tem um problema, porque o gargalo está exatamente aí. Porque no fim das contas, o que acontece é que a maioria das empresas, elas optam por financiar projetos que tenham alguma projeção e que a marca vá de alguma maneira ter maior circularidade, conseguir alcançar um público maior e tal. E normalmente isso acontece com artistas grandes. Artistas pequenos não conseguem ter, né, uma promoção assim tão grande a ponto de aumentar as vendas da empresa ou coisa desse tipo. E esse que é o problema, porque você cria essa coisa do ciclo vicioso, né? Sempre as mesmas pessoas acabam recebendo essa grana e não existe uma cota, por exemplo, tem que ter para artistas independentes, não sei o que, não tem isso. E existe algum fundo que, na verdade, a empresa, sei lá, faz a renúncia em favor do fundo e o fundo ali gere aquilo e distribui, né, sei lá, de forma mais equitativa? Não. É uma coisa. Eu particularmente não. É uma coisa assim direta, né? O cara ele vai tratar lá com o departamento comercial da empresa, né? Por exemplo, você aprovou um projeto numa dessas leis. Aí você chega lá na empresa, tem aqui um projeto, e você recebe lá você tem lá, né, tipo como se fosse um certificado que você aprovou. E aí você fala, tá aprovado, não sei o quê, ou seja, se você financiar o meu projeto, você pode abater isso no imposto lá da empresa e tal. Aí você conversa isso com o departamento comercial, normalmente. E aí eles decidem te ceder ou não a grana. Tem empresa, cara, especialmente empresa menor, que os caras não têm uma estrutura muito grande, muito bacana, assim, de contador, essas porra toda. Os caras preferem porque é mais dor de cabeça. Eu prefiro pagar a porra do imposto mesmo. É mais burocracia, mais uma coisa que eu tenho que lidar, que eu tenho que inserir aqui, anexar. Então, os caras preferem nem pagar a porra nenhuma. E, bom, enfim, é uma tratativa que você acaba tendo diretamente ali com quem vai botar esse dinheiro, né? Botar essa grana. E aí por isso que é delicado. Por causa dessa parada que a maioria das empresas, elas estão sempre... Porque vira uma coisa muito comercial, né? As empresas, elas querem atingir mais público. E na maioria das vezes o que acontece também é que a empresa ela quer ficar bem com o público. Então ela entra numa onda de que eu sou uma empresa boazinha, eu ajudo a cultura, eu ajudo as artes, sacou? Tem lá a marca dela estampada nessa parada, numa atividade que está acontecendo, aí tipo, isso faz uma diferença no marketing, assim, né? Para a empresa. Então acaba tendo uma seleção em favor daqueles artistas que já têm uma repercussão, já tem um mercado consolidado e o troço, por isso se perde meio
A crítica principal é essa, né? Porque a validade da lei, ela acaba sendo bastante questionável, uma vez que ela não fomenta de fato quem precisaria ser fomentado. O que acontece é que na maioria das vezes a grana vai para artistas que teriam condições de se autofinanciar. Gente muito grande já, que já tem muita grana, que realmente não precisaria... É a cara do Brasil. Esse é o problema. Mas muitas vezes as pessoas fazem... A gente vê frequentemente nas redes sociais, né? Sei lá, um artista desses aí, do sertanejo universitário, conseguiu captar não sei quantos... Teve um projeto aprovado para captar não sei quantos milhões de reais. Aí o pessoal criticando, é um absurdo, não sei o que, não sei o que lá. De qualquer forma, é um dinheiro de renúncia fiscal. A empresa ia ter que pagar aquela porra de qualquer maneira. Assim. Só que o problema é que, sei lá, um cara como... Sei lá, um desses artistas, sei lá, o Gustavo Lima, né? O cara já tem muita grana, ele não precisa... Eles que precisam passar fome, né? Você tira a grana desses caras, deixa cara. Eles não precisam desse tipo de apoio, né? Eles conseguem já financiar a própria carreira. Os caras, o cara tem dinheiro para comprar um jato, cara, não tem dinheiro para não tem dinheiro para financiar o próximo... Aquela casa cafona. E aí o cara não tem dinheiro para poder financiar o próximo DVD dele, precisa, sabe, é meio sacanagem. Assim. E aí o artista independente, que de fato precisaria mesmo do apoio, de um... Tipo, Péricles Moraes, Álvaro Figueiredo. Tipo a gente aí, que de fato precisa para conseguir realizar projetos, né, precisa de um patrocínio, acaba não conseguindo, essa grana não chega pro cara. E os independentes financiam-se como? Cara, o que acontece muito ultimamente são essas coisas de financiamento coletivo, né? Esses crowdfunding, né? Que é você lança... vaquinha? A vaquinha, agora é gourmet, né? É isso, é a galera que, consegue criar uma basezinha de fãs ali, de apoiadores, e aí quando tem um novo projeto, vai lá, lança uma vaquinha virtual, cria toda uma campanha em torno daquilo ali e a galera vai colaborando como pode e vai ganhando as recompensas, né? Ganha um disco, ganha um ingresso pro show, não sei o quê. Que eu acho bem bacana, assim, acho bem legítimo, né? Você conseguir apoio de quem realmente está interessado em fazer o teu trabalho acontecer. Mas normalmente no mercado independente é muito assim. Ou o cara junta uma grana para poder... Porque o que acontece é que no mercado independente precisa existir essa postura meio... Essa palavra é meio desgastada, mas é uma postura meio empreendedora mesmo, do cara dele bancar o primeiro negócio dele ali, ele fazer um investimento naquele primeiro negócio para que aquele primeiro negócio, que é o produto dele ali, seja um disco, um show, não sei o quê, a partir daquilo ali ele comece a ganhar um dinheiro que aí ele começa a se autofinanciar numa escala pequena, né, de grana. Mas é isso que acaba acontecendo, assim, o cara precisa de uma grana num primeiro momento, investir num lance, e aí a partir daquilo ali, aquilo vai gerando retorno financeiro, o cara vai conseguindo trabalhar mais, porque ele tem um material bacana, vai conseguindo ocupar determinados lugares em que o cachê é mais bacana e tal, e aí aquilo vai movimentando a carreira do cara, assim. É muito por aí. Mas, também, um artista, sei lá, mais independente, se ele buscar também, não, sei lá, vai procurar a Petrobras, uma grande empresa, uma empresa pior, armarinho do seu Manuel, vamos supor, uma livraria, uma coisa assim. Mas ainda assim, a burocracia fiscal para renúncia é tão grande que provavelmente esses caras não vão querer se intrometer nisso, porque você criar mais problema do que benefício. Né? Então, tem isso, né? Esses pequenos empresários que não têm realmente uma estrutura corporativa, assim, né? De gente trabalhando por trás ali para fazer a máquina girar, esses caras têm muita dificuldade e receio mesmo, né? De se enrolar, de não conseguir apresentar os documentos direito, e aí o cara prefere simplesmente não se meter nisso. Porque ele já está acostumado a fazer daquele jeito que dá certo, a pagar o imposto dele lá daquele jeito que dá certo, não sei o que. Ele não quer ter mais uma coisa, né, adicionar mais um elemento de dificuldade ali na burocracia dele. Aí é difícil convencer um empresário pequeno, por exemplo, a financiar, tendo em vista que ele vai precisar, de alguma maneira, alterar
a maneira como ele já está acostumado a trabalhar, a declarar os impostos dele e tal. Que faria até mais sentido, né? Porque faria uma publicidade mais localizada, que é o tipo de âmbito que o negócio que ele tem, né? Ele vai querer pôr o dinheiro na Ivete Sangalo, porque pô, faz a menor diferença o armarinho dele, a marca dele está sendo vendida no Acre, né? Exatamente. Mas às vezes um circuito mais comercial, mais local, né? E se for ainda um negócio assim, mais ou menos vinculado com cultura, né? Tipo bar, né? Qualquer lugar que tenha uma medida, né? Consegue ter, falar na cultura, a primeira coisa que eu lembro é bar. mas vinculado ao circuito mais local, cultural, né? Porque toca música no bar, às vezes tem determinadas performances, eventos, ou tem tipo bairros que são voltados a uma vida cultural e noturna, tipo aqui mesmo lá. Faz mais sentido às vezes o cara né, associar a marca dele a um conjunto. Claro. Em dado momento vai ter uma repercussão local mesmo, né? Enfim. Pelo menos assim, no âmbito estatal, assim, a impressão que me dá é que é a falta do fomento estatal para a formação cultural, como toda a formação brasileira, para a formação cultural, né? Porque, onde que se formam os músicos no Brasil? Onde se formam, tipo, sei lá, os pintores, os atores, né? Porque no nosso sistema educacional, embora às vezes você tenha aquelas aulas de artes, etc e tal, é tudo uma merda, né? A questão do ensino de música, que é uma coisa assim que eu acho que, não sei, nós sempre discutimos isso, que acho que está mais ou menos generalizado em vários países. Cara, que é inexistente, cara. É um negócio, como também, tipo, as artes plásticas, tudo é muito ruim. Nosso ensino de literatura, então, que aí faz parte da grade mesmo, é uma catástrofe, cara. O ensino de literatura parece que tá formando biólogo, cara. Você ficar tentando encaixar a porra do texto em escolas, ver, aí pega uma frase, qual a figura de linguagem? Um negócio que não envolve nada sensibilidade estética, né, Não que essas questões não sejam importantes, mas elas demandam um tipo de maturidade, muito maior, né? Tipo, como você quer que o aluno, que nem gosta de ler, nem ainda desenvolveu um contato, uma intimidade com as sutilezas da leitura, entre nessa noia classificatória do que é o quê, ainda põe as escolas ainda naquela coisa, o caixotão, né? O cara não está preocupado em analisar o texto. Eu me lembro muito, isso era muito claro, cara, no ensino médio, cara. As pessoas não estavam preocupadas em entender o que o texto estava querendo dizer, tá? Encontrar a característica para encaixar ali. Ou pelo contrário, não. Pertence, mas inclusive, né? Não se adequa às características estilísticas, né? Uma coisa muito mais... É uma coisa muito mais da contemporaneidade do artista do que propriamente dos traços estilísticos que você tem que encontrar. Mas você acha que o lugar onde o Estado atua, então, ou deveria atuar, seria mais na formação propriamente do que na formação dos artistas e tal? Eu não sei, porque, como você mesmo falou, tipo, no Reino Unido tem uma que fala o idioma, que é o que eu chamo do neolatim, fala inglês, então, portanto tem uma penetração em vários outros mercados, tudo que cultura popular, por tabela, né, por falar mesmo o idioma dos Estados Unidos, consegue ter uma penetração muito grande. Tem um instituto de cinema lá, que em alguma medida tem um cinema comercial, mas também tem um instituto que financia as produções, enfim. O cinema ele tem uma peculiaridade, né? Porque é uma indústria muito grande, né? Para você realizar um filme, caralho, movimenta muita mão de obra, é um negócio muito... ano passado eu fui dirigir a porra de um documentário, um curta-metragem de 15 minutos. Nossa, e como me deu trabalho, cara. Uma coisa que, sabe, assim, pequena, numa escala que nem se compara a um longa-metragem, qualquer coisa desse tipo. E, cara, como é uma coisa trabalhosa e cansativa. Então, eu fico pensando isso numa escala maior, né? A nível, não só por se tratando de longa-metragem, mas assim, a nível mais profissional mesmo, dentro de um cenário mais qualificado mesmo, assim, a parada é muito... o trabalho é pesado pra caramba. E o cinema por si só, é muito difícil ele conseguir se autofinanciar, assim, especialmente
o cinema nacional, assim, porque os Estados Unidos, cara, engole todo mundo, assim, o filme americano engole todo mundo. Tanto que esses países, tipo, eu não sei se é a Inglaterra especificamente, mas tem muito país que tem algumas medidas de proteção em relação ao cinema, assim, de cobrar taxa para entrada de filme estrangeiro e tal, no ingresso, de ter uma cota de telas, né, cota de exibição, assim, meio que para proteger o cinema nacional, porque senão o cinema nacional de qualquer lugar sucumbe por causa de Hollywood. O próprio Reino Unido, já nos anos 60, aliás, é uma das razões porque o Kubrick, outras razões, mas foi uma das razões que o Kubrick foi para a Inglaterra, porque havia lá leis de financiamento muito mais flexíveis, né? É claro, as produções eram anglo-americanas, mas deveria ter uma cota significativa de não só de capitais, mas também de mão de obra inglesa nas produções. Então, já nos anos 60, né, um diretor mais consagrado, por uma razão estratégica, mudou para a Inglaterra, lá, porque tinha leis que favoreciam, né? E aparentemente a interferência também dos estúdios lá eram menores, assim, para o artista que queria ter algum tipo de independência, antes de haver um cinema assim independente e com, sei lá, a dimensão que ele pretendia, né? É porque essas questões são todas muito, muito complicadas, né? Aqui se transita de dois polos, né? Tipo, como se, o Estado tivesse que financiar a cultura toda, né? Ou aquela visão meio anarcocapitalista, se o público não quer isso daí, então, tipo, o cinema brasileiro, o cinema brasileiro não vai pra frente porque as pessoas não querem ver, então não tem que ser financiado porque o público está rejeitando, né? Então, em alguma medida isso, como vou dizer, tem alguma legitimidade a crítica, mas acho que as coisas não são assim tão simples, né? Por isso acho que eu tenho mais essa ênfase em relação à formação, mas ao mesmo tempo se você não tiver um âmbito de, para se cristalizar uma indústria, ainda mais no caso do cinema que envolve uma porrada de recursos, nada acontece, né? Então, como é que as pessoas vão... Porque tem isso, assim, se a galera não consome, muitas vezes não consome porque realmente não conhece. Sabe? Em alguma medida, precisa existir um certo incentivo ao consumo mesmo daquela parada para que as pessoas comecem a se interessar e querer continuar consumindo. Porque, você vai nos cinemas todos e só o que manda são esses blockbusters, assim, tu só encontra isso, é difícil tu encontrar o filme brasileiro ali, a galera fica falando que cinema nacional é uma merda, não sei o quê, né? Porque criou-se esse estereótipo, não sei o quê, porque trata sempre das mesmas temáticas, não sei o quê. Mas tem muito filme bom, cara. Só que assim, tem que peneirar, né? Pra encontrar coisa boa tem que ter muita coisa ruim também. Então, eu inclusive estava assistindo uns filmes aí essa semana, essa última semana eu entrei na onda de assistir vários filmes brasileiros, né? E tem muita coisa ruim, puta que pariu, mas também... mas tem muita coisa legal também. Como nossa literatura também. Mas enfim, se não existe algum tipo de intervenção estatal, especialmente nessa indústria, fica difícil ela sobreviver, né? E acho que as pessoas também não... fica difícil as pessoas terem contato e terem conhecimento se de alguma maneira o Estado não estimula o contato e o consumo dessa parada. Agora, a intervenção, o perigo é quando essa intervenção ela vem associada a um determinado controle ou até a coisas relacionadas a propaganda, assim, propaganda estatal e tal. Eu acho perigoso essa parada, né? Porque a gente... Então, uma das críticas que se faz... Então, aquele meu roteiro que eu estava esperando ser aprovado, que é uma ópera assim, que exalta assim, o Bolsonaro, você acha que é imoral fazer isso, né? Tipo, vai morrer aí, mano. Pode ser pro Lula, pode ser pro Lula, só pagar. Fazemos qualquer negócio. Então, uma das críticas que se faz em relação à França, né? Porque tanto a França quanto a Alemanha eles são tomados como exemplos desse tipo de lei de incentivo, né? Muito bem desenvolvido lá, nesses países. Só que uma das críticas que se faz em relação à França é o fato de existir uma presença do Estado muito forte no controle disso. E porque existe realmente uma ideia de
de ter que valorizar os aspectos, os valores da nação, coisas nesse sentido. Então, isso é preocupante, né? Porque eu acho que o Estado ele não pode intervir nessa medida, assim. Acho que as coisas precisam ser... O Estado ele precisa, de alguma maneira, incentivar a produção, colaborar para que você tenha um ambiente fértil para essa produção, mas esse crivo em que o Estado define o que contribui ou não com os valores nacionais e tal, isso é meio barra pesada, né? E aqui no Brasil, no final das contas, a gente fala dessa parada, muita gente fala, porque o Estado não tem que se... né? Especialmente é um argumento muito liberal. Mas se você parar para pensar, no final das contas, o Estado não está se metendo, porque quem acaba decidindo é o setor privado. Assim. O Estado ele só renuncia, ele só não pega aquele imposto, mas quem está decidindo o que vai financiar ou não é o setor privado. Então, eu não sei também, é uma coisa a se pensar, né? Está na mão do mercado, no fim das contas. Bem, não sei se tem a ver, mas porque se faz essa... E de fato, isso é um tema muito complicado mesmo. Não, mas pela sua tradição intervencionista, a nossa concepção, eventualmente, que foi o último tema lá do último podcast, uma tendência meio instrumentalizadora da obra de arte, que vira e mexe, isso é recorrente aqui. Uma visão de que a arte tem que ter um propósito pragmático, defesa de uma causa, seja lá qual ela seja, ainda mais hoje em dia as pessoas estão meio nessas nós. Então acho que é uma questão realmente delicada. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, se acho que não existia alguma instância, algum tipo de fomento, nada acontece. Eu já tenho amigos que falam assim, qual a relevância de ter estudado, senhorio na Alemanha medieval? Tipo, tem relevância social isso? Não para resolver um problema, alguém vai morrer, vai deixar de morrer de fome aqui, vai construir um prédio. Não tem. Mas você parte do pressuposto que chega, focando na questão da academia, que as pessoas, ainda mais as ciências sociais, acabaram sofrendo um ataque, e tem certas pessoas que procuram fazer a defesa das ciências sociais como se elas tivessem uma instrumentalidade muito grande para resolver problemas concretos. Na verdade, nem é assim. A minha defesa é muito mais em função de que, uma sociedade complexa, que não é miserável, também não é rica. Não é rica nem miserável. Com 200 milhões de habitantes, é algo que você tem espaço para determinadas pessoas, né, que se dedicam a estudar coisas que não têm uma aplicação prática imediata, né? Ajudam a aprofundar o entendimento. Isso é um núcleo de cultura em torno do qual outras coisas vão se consolidando. Eu sempre dou um exemplo da Alemanha. A Alemanha era zero à esquerda em termos de produção industrial, de relevância econômica. Começou a deslanchar na segunda metade do século XIX. Mas, aí começou a se destacar na química, né? Uma industrialização americana, a Alemanha toda baseada em indústria química. Começou a se destacar pra cacete o setor elétrico. Os físicos, matemáticos, teve uma ebuliência nas ciências exatas, nas quais as pessoas, de fato, têm uma aplicação concreta muito mais significativa. Mas muito antes de a Alemanha se destacar como um celeiro nessas ciências exatas, qual era a especialidade alemã? Música, filosofia, linguística, né? Filologia. Quer dizer, o que foi o núcleo de formação intelectual e cultural que permitiu depois aplicações mais práticas, né? Uma coisa, foram as áreas que não tinham aplicação imediata. E em alguns casos, até mais baratas, né? Não necessariamente para todas as artes, mas às vezes é mais fácil custa menos você se destacar num campo, sei lá, de ciência humana ou de algumas determinadas artes, que você querer... hoje o Brasil vai se tornar a pátria da que tem mais avançado na física. Isso não vai acontecer porque esse é um setor que exige um tal vulto de investimentos, que é uma burrice começar por aí. Eu acho que talvez nas artes também tem que ter essa discussão. Tipo, determinadas artes, sei lá, são inviáveis você querer pôr tua cara à frente, porque envolvem, sei lá, investimentos muito grandes, sei lá, cinema. Ou não, pelo contrário, né? Como era a perspectiva do cinema novo. Já que não dá para fazer cinema igual ao de Hollywood, você busca alternativas. Você não vai trabalhar com a mesma linguagem, você vai
fazer outra coisa. Enfim, eu penso... Eu acho assim que realmente... Fui claro, não? Eu acho que tem determinadas atividades que são quase impossíveis de sobreviver se não existir um aparato estatal. Uma sinfônica? Nem dizer uma filarmônica hoje, né? Pois é, são quase impossíveis, porque não tem dinheiro que sustente aquela parada. Aí vai deixar de ter uma orquestra sinfônica, porque alguém chegou à conclusão que tem que fazer dinheiro. Tipo, porra, então. O país vai se privar. Então, aí tem essas discussões, né? Porque... E essa aqui é a preocupação. Porque, por exemplo, eu estava citando aqui a Alemanha e a França, né? Que são referências nessa parada de lei de incentivo às artes e tal, à cultura. Porque realmente vira assunto de Estado, né? É prioridade dentro do Estado. E nas 3 esferas, assim, tanto na municipal, estadual e federal mesmo. As medidas variam, né? Por exemplo, a França tem uma intervenção federal mais forte. Na Alemanha, a intervenção é mais estadual, a federal é menor. Né? Então, apesar de lá não serem estados, eu acho. São estados. A estrutura... Isso tem a ver com a estrutura política. A França é bem unitária, bem centralizada, a Alemanha é bem descentralizada. E, bom, aí é o lance. Aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de conseguir perceber que realmente isso precisa ser encarado como assunto de Estado. Assunto de Estado no sentido de governo, né? Tem que ser uma coisa... Porque a gente fala muito... Novamente, o argumento liberal é sempre, não, o Estado tem que se meter em educação, segurança e saúde, nada mais. Só que as artes, esse ramo, se não houver presença do Estado para favorecer o ambiente, fica quase inviável de existir. Porque, assim, de fato, o setor de arte, de entretenimento e tal, é um setor muito frágil, cara. Porque, bicho... É a primeira coisa que você corta da tua vida se você estiver passando por algum problema, né? Se o cara está passando por algum problema financeiro, alguma questão, sei lá, qualquer parada, a primeira coisa que o cara vai cortar é a ida dele ao cinema, é a ida ao teatro e tal. Porque ele precisa pagar conta, precisa comer. Isso acaba virando uma parada que é luxo, né? Não tá na vida das pessoas, não é essencial. As pessoas não conseguem entender como algo essencial. Então, consequentemente, elas gastam menos, é uma coisa com a qual elas gastam menos dinheiro, né? Então circula menos dinheiro. Apesar de ser uma indústria e tal, que emprega gente e tal, não dá para comparar isso com outros setores, né? Então, por isso que eu acho que realmente, se não existir de alguma maneira um incentivo que torne a produção de arte no Brasil assim, mais favorável, fica muito difícil do troço se manter sozinho. E aí, novamente, a minha preocupação é sempre se, de fato, essa intervenção ela consegue se limitar ao incentivo fiscal, ao apoio financeiro, ou se isso não vem aliado a uma certa análise do que é ou não favorável, do que contribui ou não para a arte, porque... Né? Mas aí que tá. Porque isso já entra no domínio de uma política cultural mais, tipo, de fomentar o que tem que ser, por exemplo, um cinema nacional. Por que eu estou falando isso? É uma crítica que se faz aqui, e com razão, à academia, fazendo paralelos. Acho que tem certos paralelos com... É porque na academia o produto nem se apresenta como algo comerciável, não é comercializável, né? Acho que a diferença é essa, mas algumas questões são similares. Mas uma crítica que se faz aqui é que os nossos mecanismos de financiamento, a própria organização da academia que é muito frouxa, ou seja, cada professor, cada pessoa faz um projeto de pesquisa que quer e foda-se, cata alguém, que tiver um tema similar, junta se quiser. Lá fora, isso é uma coisa muito mais... França, Alemanha, outros países, enfim. Até na Argentina, assim, é muito mais centralizado. Ele funciona mais como um esquema que já existiu aqui de cátedra. Tem um fodão lá
que o cara ou um conjunto de fodões que delimitam, vamos pesquisar isso aqui. Então criam-se laboratórios focados para estudar naquela porra, distribuem-se os temas de pesquisa, então você consegue você trata de determinadas temáticas de forma muito mais consistente, com uma unidade teórica, metodológica, de problemática, você não tem duplicação de esforços, porque tem uma política, no caso uma política científica, né, para ciências. Na nossa área de exatas é mais assim, na humanidade não. Então você tem uma concentração de esforços. Aí a questão que se pergunta assim, tipo, o que vai ser a política cultural desse financiamento? Porque o Estado poderia considerar assim, não, primeiro nós vamos criar as bases comerciais de um cinema mais autossustentável. Então nós vamos favorecer produções que nós achamos, aqui, das nossas abordagens, que vão dar grana. Porque aí vai começar a ter, o pessoal vai começar a ter dinheiro, aí depois, mais pra frente, vamos migrar para produções que essas coitadas vão precisar da grana. Porque já se criou toda uma estrutura ali que se autofinancia, que, né, já tem, construíram os estúdios, né, aqueles estúdios são usados para produções comerciais, né, que era mais ou menos a lógica que tentar... Cadê o Thiago Turiba? Não tá nessa porra, ele poderia falar melhor. Que foi a tentativa de construir uma indústria nacional aqui de cinema, lá com a Vera Cruz nos anos 50, né? Que eles tentavam fazer essa dobradinha, né, de criar um cinema nacional de qualidade, mas eles também tentaram ter as produções mais comerciais, embora não tão toscas quanto as chanchadas, né? Mas não as porras chanchadas, as chanchadas. Que financiasse esse cinema, mas só que o empreendimento deu com burros na água, né? E talvez até por não haver esses mecanismos aí mais sofisticados de proteção ao mercado, né? E também isso é foda, né? Porque eu fico bolado com a questão de tudo que fala proteção ao mercado, porque sempre me dá a entender o seguinte, te privar de ter coisas que você seria o melhor, você estaria mais interessado, em nome de coisas que, pô... Porque será que, cara, isso foi claro com a indústria nacional, né? Pô, de eletrônicos e tal. Sim. E nem por isso o Brasil desenvolveu. Não é. Então, fica assim, porra. Eu não sei. Ó, eu tava pensando em alguma coisa aqui, cara. Você falou... O que é que eu tava pensando? Que isso de ter... Lembrei. Então, porque isso é uma das coisas também que se fala a respeito aqui do Brasil. Porque essas políticas nunca são tratadas como políticas de Estado, né? São sempre de governo. E aí não existe uma continuidade, um projeto de longo prazo para poder resolver determinadas lacunas, como isso que você acabou de falar. Porque os projetos eles são sempre interrompidos, né? Os caras estão sempre querendo... Porque aí, tipo, tu tem a porra de um governo que é de esquerda, que de alguma maneira vai, sei lá... priorizar determinadas produções, ou não necessariamente determinadas produções, mas que vai dar, de alguma maneira, mais atenção a esse setor aí, das artes, da cultura. Aí você tem um governo que é mais direita, que normalmente presta mais atenção nas questões econômicas e negligencia, estou falando aqui do Brasil, né? Que é essa direita e esquerda esdrúxula que a gente tem. E aí vai prestar mais atenção na economia e vai negligenciar o papel das artes e tal na sociedade. E aí, consequentemente, acaba que o projeto ele nunca é de longo prazo, né? Ele sempre é interrompido. E aí é muito difícil, né? Você conseguir, de fato, desenvolver uma indústria cultural autossuficiente, né? Sustentável, se a todo momento os projetos estão sendo interrompidos, né? Porque no caso do cinema, que eu também não conheço, enfim, mas... Eu sou o mestre da elaboração teórica no vácuo. Depois que arrebentaram lá a porra das barragens lá de Mariana, Sobradinho, Brumadinho, porra, Sobradinho. Brumadinho, apareceu uma porrada de especialista em barragem. Facebook, Twitter, cara ali a quatro. Acho que minhas elucubrações aqui teoréticas não vão ficar... especialista de porra nenhuma. Porra nenhuma. Engenheiro de palpite, né? Não vão ter... Não, você pode tentar uma política cultural que seja a seguinte. Não, vamos favorecer produções que sejam arrasa-quarteirões e criem um núcleo comercial. Aí você pode ser para o Brasil e lá para fora. Ou não, você pode ser, vamos investir
em produções que sejam cinema de arte, que vão gerar prêmios em festivais, isso vai chamar atenção para o cinema nacional, né? Aí isso vai aumentar a nossa base de penetração em outros mercados, o cacete A4. Porque no Brasil tem isso também, né? Eu não sei como isso acontece na política cultural, mas esta porra de país se acha os Estados Unidos da América, né? Aqui, achando tudo umbigo, tudo que é bom aqui, tá todo mundo olhando. Nosso processo de industrialização foi baseado assim, foi, não, tem que ser autossuficiente, porque se bastar o Brasil, vamos ficar ricos. Não. Enquanto a Coreia do Sul, já lá nos anos 80, estava falando, galera, aí, ó, o mercado nacional é porra nenhuma. A impressão que dá é essa, que nós somos muito ensimesmados. Até culturalmente falando, tipo, porra, você pega, sei lá, literatura. Teve o boom latino-americano. Porra, esses caras todos estavam assim, porra, é o México, mas, porra, estavam lendo os caras da Argentina. Cara, no Brasil tem, graças a uma ignorância absoluta sobre a vida cultural em Portugal, por exemplo. Eu tô dando esse exemplo, assim, meio pra falar que nós somos muito ensimesmados, assim, tipo, acha que as coisas bastam aqui, se são boas pra nós, são boas pros outros, porra nenhuma. Caraca, mas tu acha mesmo? Porque A gente vai falar de bossa, não, que... Não, porque assim, aqui eu tenho uma percepção de que as pessoas, no geral, acham aqui tudo ruim pra caramba e ficam o tempo todo trazendo essas referências internacionais exatamente por achar que aqui nada presta e tal. Mas talvez sobre a perspectiva dos artistas, né? Os nossos artistas não se põem assim, eu não faço cinema ou, sei lá, música, literatura pro Brasil, eu faço pro mundo, tipo... Que calha de ser feita no Brasil e dependendo do meio em português, que né, a gente nem precisa ser em português, por uma questão de estar aqui, né? Mas a perspectiva de você não estar fazendo arte pro Brasil, tipo, a gente tem muito essa tipo assim, as demandas do Brasil, etc e tal. Isso é o que o mercado estrangeiro, uma coisa, ou o próprio brasileiro quer saber, que era uma crítica que se fazia justamente no nosso cinema. O cinema assim, é tão fissurado nas essas questões sociais que, porra, fazia isso de uma forma que não era atrativa, e continua não sendo muitas vezes atrativa para uma parte das pessoas que não estão interessadas. Se for assim, ela liga o Datena e vê lá. Pois é. No final... Claro, tem exceções, foi o caso do caralho, Cidade de Deus? Cidade de Deus, mas Cidade de Deus trabalhou com questão de montagem, etc e tal, não era, né? Com elementos mais de uma linguagem cinematográfica e fez mais sucesso por causa disso. Bem, tá certo também aquele outro lá do... Pô, foi um gacá, cara. Tropa de Elite? Tropa de Elite. Eu tinha uma linguagem cinematográfica mais ríspida, né? Tipo, Cidade de Deus é até meio moderna, assim, na montagem. Aquilo é mais cinema verdade, né? Coisa mais... fez sucesso também, enfim. Mas acho que isso falta um pouco. Não sei se tem essa tradição do super megaverismo brasileiro que às vezes aliena o público não quer isso, né? Não sei, posso estar falando merda também, né? Até porque as novelas brasileiras tiveram uma inflexão mais pro... Sempre tiveram mais, sei lá, comparado com as novelas latino-americanas, uma inflexão mais realista. Sei lá. Entenderam? Não, né? Eu também não sei. Enfim, eu tenho muita dificuldade de acreditar. Apesar de alguma maneira, eu achar que realmente precisaria acontecer. O próprio artista, ele precisa... Porque, assim, existe na minha cabeça assim, um pensamento a respeito disso, que é o problema da gente sempre ter essas leis de incentivo, esses fomentos e tal, é que o artista ele tem muita dificuldade de encarar a coisa de maneira mais mercadológica. E nem estou falando de mercadológica assim, de querer só produzir coisas que sejam comerciais e vendáveis, não. Mas é de entender que ele também tem que produzir algo que seja viável, que ele consiga realizar, que ele consiga vender, que ele consiga se bancar. Eu acho que o fato de existir leis e coisas nesse sentido faz com que os artistas... Estou falando até... de maneira independente mesmo, assim, a galera está muito focada sempre nos editais, em tentar aprovar uma lei, um projeto numa lei, não sei o que, de conseguir captar recurso. E em alguma medida eu acho que isso dificulta o artista ter essa postura mais empreendedora mesmo, assim.
Eu não gosto dessa palavra, não, mas eu acho que ela acaba se enquadrando de alguma forma. Que é entender que o seu produto ele precisa ser viável para que você consiga, a partir dele, tornar a tua carreira viável também, autossustentável e etc. O fato essas leis, de alguma maneira, fazem com que os artistas fiquem sempre em órbita delas, assim, tentando captar recursos dessas formas. Mas, por outro lado, eu sei que sem elas as coisas seriam muito difíceis. Mas sabe o que deu essa merda toda? Esta coisa romântica do mito do artista livre. Pois é, exatamente. Antes, o artista está sempre vinculado a alguém. O Norbert Elias, no Mozart, Sociologia do Gênero, fala isso. O artista, o músico, compositor, mesmo da estatura do Mozart, era reconhecido, mas ele não passava de coisa assim muito melhor que o confeiteiro do palácio ou da serviço, Diabo 4, né? Então o artista necessariamente estava vinculado a um circuito de consumo, ele era um funcionário, né? Uhum. Tá, ele Beethoven, aquela carta famosa lá que dá um esporro lá, fala que príncipe vai ter sempre, Beethoven só vai ter um, fica o artista solto. Beleza, Beethoven ainda tinha público. Aí chega um dado ponto que começa a ter o artista que ainda é bancado pelo mecenas e ao mesmo tempo não tem público consumidor para o produto que ele está oferecendo. Aí que cria Aí, esse cara precisa ser fomentado, sim ou não? Porque a história também vai dar os testemunhos dos caras os vários gênios que não tiveram as obras encenadas porque ninguém deu atenção durante o Charles Ives, no compositor americano. O cara foi ouvir a primeira sinfonia dele, a primeira composição orquestral, porque ele está com quase 60 anos. Né? Considerado várias coisas que o Schoenberg estava fazendo, os Stravinsky que ele estava fazendo lá. Enquanto ele tinha o emprego dele lá na companhia de seguros. Isso que é foda discriminar, tipo, né? Tipo, porra, o cara não está conseguindo vender o produto dele porque o produto dele não só não interessa ao público, que isso é até esse teste é fácil de ser feito, né? Tipo, se de fato o cara está pondo no mercado e ninguém está se interessando, provavelmente o público não tem interesse. Mas será que simplesmente o cara está produzindo uma obra que, porra, tá na linha ainda da inovação, não ainda da difusão, né? O Pound fala isso, você tem 3 níveis de criação artística. Você tem não me lembro exatamente qual tipo de palavra que ele usa. Você tem tipo os inovadores, uma coisa assim. São os caras que criam técnicas de linguagens novas. Aí isso gera uma ruptura de código pro público, porque o público nem entende o que é isso aí, né? Um negócio completamente... Tem os mestres, que são os caras que pegam, opa, vou transformar essas inovações numa coisa que o público vai pegar. Por isso que esses caras é foda. Porque nem são os caras super mega originais, mas a originalidade do cara consegue se transformar em coisa palatável. E tem depois os difusores, são os caras que pegam aquilo e se transformam em uma coisa rotineira. Aí o problema é saber isso. O cara que não está sendo compreendido é um inovador ou é um cara que não consegue ser um mestre ou nenhum difusor? Um cara, tipo, qualquer. Esse cara precisa de fomento? São esses problemas, porque nós vivemos numa sociedade que a arte banca-se por si só pelo mercado, né? Tirando algum cinema americano, beleza, sim, né? Mas o cinema americano tem fundo também. Tem coisas lá, né, também, né? E ao mesmo tempo você tem formas artísticas que são, sei lá, uma música sinfônica, de nossas orquestras sinfônicas, elas todas. Tem alguma que se banca assim? Eu não tenho conhecimento. Comercial? Acho muito difícil. Aí vai falar, vai deixar de ter. Porque se você deixa de ter isso, aí, porra, porque aí vai começar tudo que for possível em termos de educação musical no país vai se degringolar. Por exemplo, os caras falam, né, nessas teorias de music business e tal, os caras falam disso. Que na verdade o problema não está no teu produto, muitas vezes. Às vezes o seu produto ele é legal, só que você precisa encontrar o teu público, né? Porque muitas vezes é um determinado tipo de trabalho que ele é de nicho mesmo, né? É para uma parcela específica do público, assim, não é para todo mundo, não é uma coisa para massa, para a maioria das pessoas, assim. Então esse quarteto de quadros que eu estou tentando escrever não vai tocar no Faustão, certo? Vou parar. Olha, então. Eu tenho minhas dúvidas.
Eu tenho minhas dúvidas se vai tocar ou não no Faustão. Vou parar, então. Porque duas coisas, assim, eu acho que precisaria existir aqui no Brasil. É a gente mudar essa estrutura, ou seja, não ser tão federalizada, porque aqui realmente ainda é muito por conta do governo federal. Uhum. E, pô, o Brasil é um país muito grande, com realidades muito distintas, cultura muito diversa e tal, então não dá para o governo federal dar conta disso, tem que ser uma coisa mais localizada, eu acho. Então acho que a participação de Estado e município tinha que ser maior do que a do governo federal, para conseguir identificar quais são as demandas, as diferentes realidades e tal, e poder fomentar de maneira mais direcionada mesmo. E segundo, que eu acho que essa parada do que você acabou de falar, eu acho que é isso, que os artistas eles precisam começar a tentar encontrar o público, né? A dificuldade é essa também, de você... Quais são os mecanismos que você tem para conseguir de fato atingir o público que você precisa atingir. Porque tem aquela teoria, né? Se você consegue ter 1000 pessoas que te apoiam, que gastem R$100 por ano, com você, acabou, o seu negócio é super sustentável, você consegue financiar o teu trabalho tranquilamente. Você tá falando de música. Hã? Você tá falando música e, porra... Não necessariamente, sei lá, o cara é artista plástico, né? Vende quadro, então... Mas, sei lá, cinema já não... Cinema é muito mais difícil. Cinema eu acho muito difícil. Cinema tem que entrar numa conta realmente muito diferente, porque a estrutura é muito pesada, cara, para conseguir realizar, né? É difícil. Mas até a música também, sei lá, um orçamento de 100 mil, dependendo do tipo de estrutura que o cara tiver, sei lá, se for uma coisa muito baseada em performance, também... Né? Depende bastante, assim, porque depende do que a gente está falando, né, assim, do nível de... Mas eu acho que se você... Porque é isso também, o cara ele precisa começar pequeno e ir crescendo, né? Se você consegue ter esse primeiro... alcançar esse patamar, esse primeiro patamar, aí a tendência é você ir, tipo, empreendendo, né, e se arriscando mais e tentando crescer, encontrar novas pessoas para te apoiar ali, angariar mais público e tal. Mas num primeiro momento, porra, é isso que você tem que fazer. Você tem que começar pequeno, ter consciência de que você precisa ter uma estrutura que é possível de ser realizada, e não ficar escrevendo para orquestra, não sei o quê. Quem escreve para orquestra? A Filarmônica de Pulgas, você executa muito bem. E aí, a partir do momento que você consegue financiar esse trabalho que é menor, aí você vai aumentando a escala, né? Aí você faz a orquestra. Aí tu faz a orquestra logo, bota 2 orquestras. Né? Porque senão realmente fica muito difícil. E a parada de encontrar o público, porque, cara, eu acho realmente que tem público para tudo. Eu não consigo imaginar esse argumento do tipo... o público não se interessa. Eu acho muito difícil esse argumento ser... Tem, não. Público pra tudo tem. Tem público pra tudo, cara. Mas tem pra gastar dinheiro. Esse é o ponto. Isso é uma outra questão, né? Porque, por exemplo, se você faz um determinado tipo de trabalho que alcança adolescente, tu tá fudido. Porque adolescente não tem dinheiro pra gastar. Mas você sabe que, uma da emergência, principalmente nos Estados Unidos, essa coisa da cultura... adolescentes, enfim, escrito por várias pessoas que se quem focou mais nisso. Tem a ver justamente pelo fato de ser uma classe que tinha algum dinheiro, que no caso é mesada, e tinha tempo livre. Tanto que teve, a música pop meio que se deslocou e focou nos interesses dessa, na segunda metade do século XX, dessa faixa por causa desse fenômeno, de ter uma certa afluência, né, nas sociedades ocidentais, um grupo de pessoas que tem uma graninha, tem tempo livre pra cacete, e calma, que agora passa tempo comprar disco, né? Pode ser. Não, realmente... É porque hoje a zica é que você acha que não tem mais a materialidade para determinadas formas de... Quase todas, né? Você não tem, cinema. Hoje as pessoas não vão mais ao cinema, vêm em casa, tipo... Sim. Porque o mercado ele vai se transformando, né? Especialmente com essa coisa de tecnologia que vai evoluindo, isso altera também a relação do público com o artista, consequentemente, é inevitável. Agora, o lance é o artista conseguir
soluções para ele também se adaptar a essas tecnologias e continuar sendo rentável o negócio. Porque hoje eu tenho a impressão seguinte, hoje se consome mais, talvez consuma mais arte. Menos música com certeza se consome mais. Só que se consome de uma forma, não vou falar livre porque ela não é nunca livre, né? Mas mais independente dos determinados circuitos de circulação. Ou seja, é muito mais fácil você atingir um dado público porque não tem que convencer a gravadora, etc e tal, blá blá blá, e tocar no rádio, alguém ouvir, aí ir na loja, a loja ter teu CD, comprava a cacete A4. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando como que entra a grana, né? Porque mesmo, eu penso assim, mesmo os artistas que eu gosto muito, eu não compro mais CD, eu também tão pouco. Sim. A única forma que esses caras têm chance de arrancar dinheiro de mim, porque eu também não compro merchandising, é quando faz show. Mas isso não é novo não, cara. Na real, assim, esses artistas, músicos, né? Cantores, não sei o que e tal, a principal fonte de renda sempre foi show. Né? Até na época das grandes gravadoras mesmo e tal, os caras ganhavam uma ninharia por cada CD vendido, era ridículo. Especialmente porque o direito do fonograma era das gravadoras, né? Então o cara nem direito autoral recebia direito, assim, sabe? E aí, enfim, a grana que os caras conseguiam ter era por causa de show, fazia muito show. E hoje em dia ainda é assim. Só que agora, porra, a gente tá falando agora nessa pandemia, como é que faz? Os caras estão mudando o jeito de ganhar dinheiro com show, né? Porque agora é através de lives, né, na internet. Então o cara faz um show lá na casa dele, com uma estrutura pequena, com poucos músicos, com umas 2 câmeras, 3 câmeras. Os caras falam para milhões e milhões de pessoas, e aí as marcas vão e querem se associar a esses caras, botam lá um monte de propaganda na live do cara, e o cara tá enchendo o rabo de dinheiro com esse monte de marca, Como você, uma estrutura pequenininha. Como você, anunciante, pode preencher aqui neste espaço. Como os patrocinadores que nós não temos. Os caras enchem o rabo de dinheiro, porra, com uma estrutura muito menor. Eu acho que até quando essa porra dessa pandemia, dessa quarentena acabar, os caras não vão mais querer voltar a fazer show não, porque, tipo, tá sendo muito mais rentável fazer live, cara. Mas o show tem um elemento... acho que, da mística, da aura, pra falar como o Walter Benjamin. Da aura do cara tá ali. Você para pensar A interação com o público e tal. Você para pensar, o som ao vivo quase nunca é tão bom. Não, no final das contas, sempre vale mais a pena você ouvir do estúdio. Né? O que o show, ele proporciona uma outra coisa. Sim, exatamente, né? É o fato de você estar ali com uma multidão que gosta da mesma parada, que, porra, a performance ali, o que acontece no palco, né? Tem uma outra jogada ali na parada. Que é o que faz as pessoas quererem ir. A ida aos banheiros químicos. Que é uma beleza. Eu particularmente só vou a show que eu possa ficar sentado, confortável. Eu não gosto de ir para show tumultuado, não. Meu joelho também não tá me permitindo muito mais, não. Não suporto, cara. Tumulto, empurra. Caralho, pra tu ir pegar uma água, demora 3 horas pra ir lá. Aí ainda mais show de banda muito grande, que tipo, tu fica lá na casa do caralho, não consegue nem ver o cara. Eu não... Porra, eu que fui naquele... maior furado da minha vida, dos Rolling Stones, Copacabana. Caraca, tá doido. Puta que pariu. Fui. Eu não encaro. Me perdi dos meus colegas, porque não levei celular, porque eu já pressupunha que ia ser roubado, então não... Aí me atrasei do ponto de encontro, me perdi. Óbvio, não encontrei, né? Cara, não vi o show, cara. Não consegui ver. Ela não ficou muito baixo, não, mas não consegui, assim, era mais de cabeça que... tudo do lado pra caralho. Voltei pra Botafogo a pé, depois... Isso faz parte, é um programa de índio. De vez em quando. Programa de índio não pode falar mais também, não. Politicamente incorreto. É ameríndio, programa de ameríndio. Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Vai ser na internet. Nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores vão ser retirados. A gente vai perder o público que a gente não tem. Federação organizada pelo desenvolvimento do agronegócio, a FODA, se preocupa com o meio ambiente.
A Foda está promovendo inúmeras ações ecológicas pelo nosso Mato Grosso. Estamos investindo 50 milhões em projetos de pesquisa, desenvolvimento e conservação ambiental. Você conhece o programa De Milho para os Pombos? Graças à Foda, agora mais de 10 mil aposentados matogrossenses podem divertir-se alimentando pombos nas praças. A Foda também acaba de promover a primeira rinha de poodles adestrados. E nas praias imaculadas dos Lençóis Maranhenses, a Foda vai construir um resort e patrocinar o rodeio de tartarugas marinhas. Entre você também nessa Foda! A Foda diverte. Os requisitos mínimos para novos associados são mesmo cabeça de gado e boa vareta. E aí tinha uma aura arcaica, foda-se também. Bom, você tem mais alguma coisa pra falar? Eu tenho muita Quer coisa. mandar um beijo? Quero Pra minha mãe, pra minha avó? Meu pai, especialmente pra você. Não, acho que é isso. Essas discussões aí dão pano pra manga pra cacete, né? Eu acho que a gente precisa trazer um convidado. Tentar voltar para esse tema, mas talvez trazer um produtor cultural, alguém que lide com isso diretamente, assim. Acho que é importante, seria legal ter essa perspectiva, né? De alguém que de fato trabalha com isso, escrevendo projeto, aprovando em leis de incentivo, para a gente entender um pouco mais desse meandro, né? Com certeza. Se essa necessidade de ter uma política cultural, sim ou não, se a coisa está dispersa, não está. Bom, se você que está ouvindo a gente é produtor cultural ou patrocinador, ou então conhece algum produtor cultural e tal, quer indicar para trocar uma ideia, dá um alô que a gente combina um podcast para falar disso de novo. Feliz Natal. Feliz Natal. Deixe seus comentários, seus xingamentos. Caralho. Eita porra! Valeu, gente. Um beijo e tchau.